Bem, parece que o assunto está rendendo. Tem muitos irmãos aí, CCB e dissidentes CCB, ainda comentando desse assunto do ministro. Até porque a CCB soltou um tópico, um mini tópico, sei lá como é que eles chamam isso, mudando algumas regras. Vai vendo a situação. E é sobre isso que eu quero continuar falando aqui. Então, bora lá. Então, como eu estava dizendo, com a visita desse ministro, eles soltaram esse informativo, esse boletim aí. Então eu vou botar o irmão Ronaldo narrando esse boletim aí. Presta atenção. Nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Eu vou comentar isso aqui, irmão Elias. E se o irmão quiser compartilhar, pode compartilhar. Eu não tenho, sou um discípulo de Jesus, não sou perfeito, mas tenho compromisso com a verdade. Preste bem atenção, irmão. Já erraram. Já erraram porque eles sempre tomaram o nome do Senhor em vão, sempre colocaram o nome de Deus para massagear os seus egos e vir de encontro com os seus objetivos, assim como a falsa religião fez por muito tempo. A Igreja Católica mesmo, romana, a grande prostituta, matou muitos crentes fiéis, perseguiu muitos, não é verdade? Por conta de que estavam fazendo uma guerra em nome de Deus. Aí criaram a Santa Inquisição e tantas outras coisas, né? Então a congregação cristã no Brasil também agia assim, fazia tudo em nome de Deus. Então eles diziam o seguinte: o Senhor nos guiou, não é o Senhor Criador do céu e da terra, tá? É o Senhor Brás, Conselho de Anciães. O Senhor nos guiou que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Aí ele diz que na obra de Deus, a obra de Deus que eles estão querendo dizer é a seita que eles pertencem. Na época, né? Porque a palavra diz diferente. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, Jesus diz que a obra de Deus é crer nele. Alguém chegou para o Senhor e quis saber sobre a obra de Deus, e o Senhor disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, qual é a obra de Deus? Foi enviar o seu Filho para morrer na cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Então, quem crê nessa obra de redenção, nesse plano de salvação, receber Jesus, então ele está na obra de Deus, que não é uma seita denominacional. Aí, nesse ensinamento de 61, eles continuam dizendo, irmão Elias, quem não está na doutrina não é considerado como irmão. Eles querem dizer a doutrina da congregação. A doutrina da seita congregação. Não é a doutrina bíblica de Cristo e nem a dos apóstolos. E diz, não é considerado como irmão e nem tem liberdade nos cultos. Mas agora, por conveniência e interesse, eles passaram por cima desse tópico que eles mesmos fizeram em 61, dizendo que foi guia de Deus, que o Senhor nos guiou. Então agora, há poucos dias, nós vemos um ministro do governo do Bolsonaro, pastor presbiteriano, usando de liberdade num culto da CCB, na sede mundial, na rua Visconde de Parnaíba, 1616, Central do Brás, em São Paulo, o pastor presbiteriano dando o seu testemunho e dando conselhos à mocidade. E agora eles criam um ensinamento para não chamar os demais de seitários e de seita, porque nesse ensinamento desse ano, eles dizem que esses irmãos que estão nas igrejas evangélicas também vivem a graça como nós. Então eles estão reconhecendo nesse ensinamento desse ano que aqueles lá são irmãos e que também vivenciam a graça. Então veja a contradição.
pura hipocrisia, por conveniência. Só isso. É só isso. Deus abençoe. É que naquela época Deus estava meio confuso do que ele ia aceitar ou não. Povo de Deus, Rivotril. Essa que é a verdade. Olha, a ida de ministro, eu já falei no outro vídeo, a ida de ministro, a ida de deputados, a ida de governadores, a ida de presidente da República não é errado, porque a Bíblia manda honrar quem tem honra. Eu não sou contra isso, mas eu sempre fui contra. Desde 87, que eu batizei em 86, não conhecia nada, mas em 87 eu já estava integrado ali. Eu já era contra tudo isso. Aí eu, irmão Jorge, era chamado de sectário, de pastor, de um monte de coisa, porque eu fico lendo a Bíblia, que quem lê a Bíblia acaba se desviando, para depois de séculos, não, século é brincadeira, foi uma piada que eu fiz, depois de dezenas de anos, eles vêm com essa conversa que agora é. Quantas vezes eu fui chamado de sectário? Eu fui chamado por não concordar com essas coisas. Agora eu pergunto, e aquelas pessoas que vocês botaram para fora da igreja, que vocês sentaram, que foram para o mundo, e muitas delas morreu lá no mundo porque não quis ir para outra igreja, porque lá não era de Deus. Eles aprenderam com vocês. Eu conheço pessoas que morreu no mundão porque não queria ir para outra igreja, porque não era de Deus. Ora, das duas umas. Ou Deus não existe, ou eles vai cobrar de vocês um montão. Como eu creio que ele existe, então muito de vocês já pode dar a Deus a salvação, ou então meter o joelho no chão e pedir perdão de dia e de noite pelas atrocidades que vocês cometeram. E agora estão cometendo uma atrocidade por dinheiro, ganância, coisa que vocês foram sempre contra. Aqui ninguém recebe, aqui ninguém ganha, aqui não aceitamos político. Então, não é não. Eu já falei para vocês, olha, a Testemunha de Jeová foi a única igreja que preferiu morrer do que aceitar o Hitler. As outras todas aceitaram, só pularam fora do barco lá no finalzinho. No finalzinho pularam fora do barco, mas todos eles estavam abraçados com o senhor Adolfo Hitler. Vamos continuar ouvindo o irmão Ronaldo do Paraná. Que eles fizeram um tópico na década de 60 e o tópico diz o seguinte: pregadores estranhos à nossa fé. Em hipótese alguma, jamais devemos convidar ou permitir que pregadores de outras... Deixa eu parar o Ronaldo aqui e vou... Tá aí. Esse é o tópico em que o irmão Ronaldo está se referindo. Eu estou meio atrapalhado hoje aqui, vocês me perdoam. Eu estou aí com um monte de cor, a minha camisa é preta, tá meio esverdeada. O fundo ali é vinho, tá meio esquisito. Hoje eu estou todo atrapalhado, então vocês me perdoem. Mas vamos continuar ouvindo o áudio do Ronaldinho. Vamos lá. Interessante. É esse o tópico que ele está se referindo. Eles fizeram um tópico na década de 60
E o tópico diz o seguinte: pregadores estranhos à nossa fé. Em hipótese alguma, jamais devemos convidar ou permitir que pregadores de outras denominações ou de seitas se levantem perante o povo de Deus para pregarem a palavra em nossas casas de orações, porventura se levantassem e lançassem entre a Irmandade uma doutrina estranha. O único responsável seria o... Olha, eu quero dizer que eu concordo com a mudança. Eu ansiava pela mudança. É como aquela passagem que todos que crê em Deus crê que o homem nasceu de um só. Todo mundo que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que crê em Deus de uma forma geral, ele crê que toda a criação humana nasceu de um homem só. Mas a ciência duvidava disso. Depois de muito estudo, a ciência chegou lá. A ciência percebeu que todos saíram de um homem só. Não interessa a cor da pele, nem a minha que está esverdeada, em vez de ser negra ou preta, como queiram, né? Saiu de um homem só. É como você subir uma montanha com a sua tese. Você pega a sua tese e começa a subir uma montanha. Aí quando você chega lá no topo do Everest, já tinha um monte de gente sentado esperando você com a sua tese, porque eles já criam nisso. Entendeu agora? A congregação cristã, quando ela fez aí esse tópico novo aí que eles lançaram esses dias 16 ou 17 de abril, entendeu? Tudo que eles fizeram foi concordar com as outras igrejas. Tudo que eles fizeram. Todas as igrejas estavam sentadas lá no topo esperando eles. Esperando eles. Precisou vir uma pandemia, precisou faltar dinheiro, precisou um ministro levar dinheiro, entendeu? Lá para lá. Dinheiro qual? Que é do tal secreto do presidente da República, que ele tem lá um negócio secreto. Porque Deus é assim, Deus trabalha em secreto. Então todos que é de Deus já sabem disso. Entendeu? Tem um secreto lá, esse é para aquele, esse é para aquele. Eu vou dizer de novo, não. Deus nunca escondeu erros e acerto do seu povo. Sempre foram expostos. Quem errou está lá todos os erros. E quem acertou está lá todos os acertos. Deus não é homem para que faça tal besteira. Mas vamos continuar ouvindo o irmão Ronaldinho. O servo de Deus, que desmazeladamente cedeu seu lugar a quem não devia. Os servos de Deus são suficientes para explicar as coisas de Deus. Não obstante, algumas vezes a astúcia do adversário. Veio ao nosso conhecimento que americanos de seitas dizem que precisam estudar um meio de se infiltrar na obra de Deus no Brasil. Todavia, as suas manobras são conhecidas e que já ocorreu quando um tentou assim fazer na casa de oração do Brás, quando o Senhor guiou seu servo para impedi-lo. Isso é importante para os irmãos anciães, que têm grande responsabilidade pelo rebanho e pela obra de Deus. Não se pode dar entrada em nosso meio de pessoas estranhas à fé, quer de seitas, quer políticos. Nessa última parte em especial, o povo de Deus é livre. No entanto, nunca devem apoiar aqueles que negam a existência de Deus. Não se respeita a qualidade da pessoa que, se dando liberdade a quem quer que seja estranha fé,
e a doutrina da congregação. Bom, então aqui está dizendo... Bom, eu vou deixar o Ronaldinho para já. Gente, o que é estranho à fé? É aquele que não é batizado na congregação? Ele é estranho à fé? Olha, eu já levei pessoas na igreja que eram crentes de outra igreja, ao qual Deus me deu oração, pelo menos assim eu creio. E eu impus as mãos naquela pessoa, que é pecado fazer isso dentro da congregação, e aquela pessoa foi curada. E aquela pessoa, ela quis agradecer a Deus lá nos microfones da CCB. Só vou fazer uma pergunta para vocês. Deixaram ele testemunhar? A pessoa não pôde agradecer a Deus uma obra? Não pôde. Naquele dia não. Mas eu já vi na congregação, embora é raríssimas exceção, o cidadão que estiver lá no púlpito tem que ser uma pessoa altamente guiada por Deus. Eu já vi um irmão de uma outra igreja um dia pedir licença para agradecer a Deus uma obra. Eu já vi isso também. Mas eu tenho certeza que esse irmão que deu a liberdade foi parar lá no Brás para ser sentado. E a pessoa só queria agradecer a Deus. Então, eu não sou contra que vá o ministro. Eu não sou contra. Mas espera aí. A igreja é 100% contra político. Deixou bem claro aí. Então é o seguinte. Vamos torcer para que amanhã não vá um outro político lá que seja contrário às ideias desse que teve lá, se vai ter a mesma liberdade. Vamos ver. Será? Deixa eu profetizar aqui. Deixa eu profetizar. Não estou profetizando. Mas pela minha cara vocês já viram o que eu estou pensando. E se amanhã eu já vi na Igreja Mundial? Eu já vi. Está gravado lá. Não adianta falar que é mentira. Porque todo culto é gravado. Um dia eu estava lá no meio da multidão da Igreja Mundial e alguém gritou bem alto assim: Valdomiro, a irmã do presidente Lula está aqui, veio nos visitar. Aí todo mundo, a igreja inteira virou o pescoço, que ficou procurando para ver quem era a irmã do presidente Lula. E aí o Valdomiro, com aquele jeito dele, educado, né, falou assim: aqui não tem irmã desse ou daquele, aqui não tem irmã não, aqui todo mundo é igual, tem que ficar embaixo. Não era isso que a pessoa falou. Ele só podia falar: irmã do presidente Lula, um abraço. Você quer um abraço? Vem aqui, dá um abraço. Fala pro teu irmão se converter. Mas ele não. Não, aqui não tem esse, não tem aquele. Aqui todo mundo fica aqui embaixo. No outro culto, estava lá Geraldo Alckmin, Kassab e mais um monte de político lá no púlpito. Aí todos, se não todos, mas grande parte dos obreiros ficaram revoltados. Porque muitas pessoas são gratas ao governo do presidente Lula, onde conquistaram muitas coisas. Então, cuidado. É esse o problema, que a pessoa cai. Quando ela se mostra de um lado ou de outro, ela cai nesses engodos, nesses laços. Oxalá que vocês, meus irmãos, não caia em um laço desse. Oxalá que vocês não caem. Mas vamos ouvir o Ronaldo aqui, que é muito mais interessante que eu falando. Claramente,
nesse tópico da década de 60. Ó, esse é o tópico que ele está Que, referindo aí, esse da em tela. hipótese alguma, deveria se convidar ou permitir pregadores de outras denominações e de seitas. Veja bem, e de seitas. Agora eles fizeram diferente. No dia 9 agora, colocaram o pastor presbiteriano para dar um testemunho. E deram liberdade. E nesses ensinamentos, que eles dizem que o Senhor os guiou, dizia que não era para dar liberdade a pessoas de outras denominações ou de seitas. Bem claro, pregadores de outras denominações ou de seitas não deveriam ter liberdade. Agora mudaram, né? Vamos continuar ouvindo o Ronaldinho, que é bem mais interessante que eu. Vamos lá. O problema mais grave não é eles ter recuado atrás, voltado, feito essas mudanças. O problema mais grave aqui, meu irmão, e que eu quero deixar bem frisado aqui, é que eles, nesses ensinamentos anteriores, são enfáticos em dizer: o Senhor nos guiou. Como que se Deus tivesse falado isso para eles, e agora eles agem diferente. O problema não está em mudar. O problema está em tomar o nome do nosso Deus em vão e colocar essas coisas sobre a responsabilidade do nosso Deus. Deus é santo, gente. Deus é santo. Deus é coisa maravilhosa, é algo supremo. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos acerca do nosso Deus. Então, meu irmão, o problema não é ele estar voltando atrás, estar mudando, porque eles podem mudar. Todo ser humano é digno de marcha ré. Agora, o problema é que eles alegaram nesses ensinamentos passados que o Senhor os tinha feito saber, que o Senhor os tinha guiado a isso. Agora, como que eles podem passar por cima de algo que Deus tinha dito que não era para ser feito? Além dos tópicos anos passados que eles diziam que era guia de Deus, né, para não ter comunhão com as outras denominações, porque eram seitas, e não chamar pessoas das seitas, porque as pessoas das seitas não teriam liberdades nos cultos, e que se quisesse ser reconhecido irmão, teria que batizar de novo, porque, enfim. Agora, esse ano, eles fizeram esse tópico de ensinamento mudando. Mas, além disto, desses ensinamentos do passado forte, que afirmava com veemência, chamando as outras denominações de seitas, sendo que ela também é uma seita, na verdade, eu quero só parabenizar esse tópico aí, porque eles dizem que a palavra seitário não se encontra nem no dicionário, como de fato. A palavra seitário não existe, é sectário. A palavra correta é sectário, né? Nós aqui chamamos sectarismo nominal. São as diversidades das seitas com nomenclaturas diferentes. Porque a palavra seita, ela significa partido, grupo ou facção. Então, podemos dizer que Brasília são cheias de seitas, ou seja, cheias de partidos, grupos e facções, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: o Vitório Angari, é essa pergunta que eu quero fazer, porque eles dizem que a palavra que é pregada na congregação é Deus falando na boca do homem. Não é assim? E se você procurar aí no YouTube uma pregação muito conhecida do Vitório Angari, ancião falecido, do José do Egito, depois que ele chega numa determinada altura da palavra, ele diz: irmãos, se o Senhor, ainda ouvimos que o Senhor esteve com a sua presença aqui entre nós nesta manhã, se o Senhor não estiver com a sua presença entre nós, irmãos, nós somos iguais ao seitário. Mesma coisa. A palavra não tem virtude nenhuma. É só uma palavra estudada, cheia de conhecimento literal.
mas virtude e vida não tem, porque não é a palavra de Deus. Então veja, nessa pregação, Deus, falando na boca do Vitório Angri, porque os anciãos sempre disseram que Deus fala na boca do homem na congregação, ele diz o seguinte, que se Deus não estiver com a sua presença entre eles, não estivesse, a palavra seria igual a palavra do seitário. Não era a palavra de Deus, só era uma palavra cheia de conhecimento, mas não era a palavra de Deus. Que a palavra de Deus verdadeira era da congregação. Agora eu quero a resposta. Os ensinamentos anteriores diziam sobre as seitas. E o Vitório Angri pregou contra a seita. E agora eles fizeram esse tópico ensinando que não é para chamar as demais denominações de seita. E que os irmãos que estão nas igrejas evangélicas, veja que ele chama de irmãos, os irmãos que estão na igreja evangélica também vivenciam a graça assim como nós. Então agora a graça não é mais a congregação, porque antes dizia isto. Cansei de ver, irmãos, olha irmão, meu esposo é da seita, estou orando a Deus para Deus trazer ele para a graça. Então eu quero só uma explicação em cima disso. Levando em conta que os ensinamentos são revelados por Deus e eles próprios colocaram nos ensinamentos que o Senhor nos guiou, e a pregação do Vitório... Espera um pouquinho, Ronaldo. Acho que você não entendeu. Lá nas seitas ainda tem pessoas sinceras servindo a Deus nas seitas. Mas elas continuam sendo seita. Só não podemos chamá-las de seita. Não diga. A graça ainda é a congregação. Mas lá nas seitas tem pessoas sinceras servindo a Deus de coração. Então elas vão ser salvas. Mas elas continuam nas seitas. Foi bem claro aqui. Foi bem claro. E do jeito que o ancião falou o André lá, ele também deixou isso claro. Ele não é batizado aqui, ele não é batizado. Você entendeu? Vamos chamar de irmão, mas ele não é nosso irmão. Ele só veio nos suprir a necessidade com o orçamento secreto, com uma porção. Mas vocês não podem saber disso nunca. Agora foi uma piada, tá? Que nós sabemos que não é. O Angri, numa reunião lá no Brás, ele prega isto, que a palavra dos seitários não é igual à palavra da congregação. Então eu quero saber agora como que vai ficar. Se o que o Vitório Angri pregou foi Deus falando na boca dele, e os ensinamentos passados que falava contra as denominações, chamando-as de seita, é dito que o Senhor guiou, agora eles fazem um ensinamento contrário. Como que fica então Deus nessa história? Na verdade, Ronaldo, tudo que eles estavam fazendo ou falando era o seu próprio desejo. E esse é o problema de muita gente. Um dia Deus me cobrou sobre isso. Porque Deus já me mostrou muita coisa na política e eu fiquei impedido de falar. Sabe por quê? Porque eu me opinava sobre um assunto. Eu defendia um lado ou outro. E aí como é que eu ia falar? É esse que é o problema. Servo e serva de Deus, ele não pode tomar partido de seu ninguém. Porque o dia que Deus trouxer uma revelação vai ficar complicado. A pessoa não vai falar. Se trouxer uma revelação contra o inimigo, ele se apressa em falar. Mas se trouxer uma revelação daquele a quem você gosta, você vai gaguejar. Esse é que é o problema. É por isso que as igrejas de Deus não podem se envolver com o mundo. Elas estão no mundo, mas elas não são do mundo. Ou seja, você acha que o mundo vos ama? Vou fazer uma pergunta para todos vocês. Você acha que o mundo ama a igreja? Então eu vou lançar um desafio aqui. Vocês da congregação cristã no Brasil toda,
vocês da Assembleia de Deus, vocês da Presbiteriana, a partir de hoje, vocês rasguem o título e não votem mais em seu ninguém. Quantos milhões de votos vai ser perdido? Aí você vai ver se o mundo ama vocês. Agora, enquanto você estiver fazendo a vontade do mundo, ofertando a eles oportunidade de estar lá ou cá, aí, meu amigo, o mundo vai amar você. Vai até fazer lei para defender você. Mas pula fora do barco e você vai ver o que vai acontecer. Vamos finalizar aqui com o Ronaldinho, porque a conversa não é comigo, é o Ronaldo. Perdoe, meu irmão, porque quando eu começo a falar eu não paro mais, mas eu vou encerrar por aqui esse assunto. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. Nesse ensinamento desse ano, eles disseram que os irmãos de igrejas evangélicas também vivenciam a graça como nós. Bom, se eles vivenciam a graça como nós, então não há o porquê eles se rebatizarem na congregação cristã no Brasil. Digo as igrejas que batizam por imersão. As denominações que fazem o batismo por imersão, se estão vivenciando a graça, então não há necessidade de serem rebatizados novamente. Porque o tópico de 1961 é claro. É claro. O Senhor nos guiou, está escrito bem claro, ó, o Senhor nos guiou que só sejam considerados nossos irmãos, os que se batizam entre nós. Então é porque o batismo das outras denominações não era válido, porque as outras denominações eram seitas e não era graça. Agora mudou. Então, se eles vivenciam a graça como nós, então não há necessidade deles se batizarem de novo na congregação, porque a congregação, segundo os estatutos anteriores, a não ser que eles mudarem agora o estatuto, mas os estatutos anteriores e os tópicos de ensinamento é muito claro quanto a isto. Bem, eu sou Jorge Luiz, como está escrito na barra aí, esse é o meu WhatsApp e esse é o meu Pix. Eu preciso comprar uma nova câmera aqui, que essa câmera tá horrível. Eu não estou conseguindo acertar aqui, você está vendo que a minha camisa é preta, gente. A camisa é preta, esverdiçada e... enfim, a pobreza bateu aqui, a miséria bateu aqui, entendeu? Então eu preciso de ajuda aí para comprar uma câmera boa, porque uma ruim eu já tenho, tá bom? Eu sou Jorge Luiz, do podcast Xixová, direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. E a voz que você ouviu é o Ronaldo, do Paraná. O Ronaldo do Paraná.